aquietemos as mentes e os corações para que possamos assim agradecer ao Divino Amigo a oportunidade de hora concedida a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que sejamos agraciados com o teu amor, o teu amparo, a misericórdia de Deus. Nesse instante vibramos pela paz do nosso planeta Terra, nossa Casa Mãe, o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Vibramos pelos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, por todos nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida, pelos nossos familiares, encarnados, também os desencarnados, pelos amigos e por aqueles que não são amigos. Rogamos a assistência espiritual dos benfeitores amigos, a nossa irmã Marinalva Pereira, que estará utilizando a palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações dos dois planos da vida. Rogando a fluidificação da água, para que sirva de medicação para todos que dela venham fluir. É nesta certeza da sua amorável presença, os amigos espirituais aqui entre nós, que lhe agradecemos, dizendo: Senhor, ser conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. Sejamos bem-vindos à nossa noite doutrinária. As nossas doutrinárias, gente, são quinzenais, tá? E hoje temos aqui a alegria de receber aqui nossa irmã Marinalva Pereira, essa cansada. Graças a Deus que sempre que a gente convida ela vem, viu? Parabéns para as mulheres guerreiras. Ó, ainda trouxe chuva. Lavar os pecados de Santo Amaro. Então hoje nós temos sim a alegria de recebê-la com o tema deveras importante, mediunidade e lei de sintonia, que entra aí também, não foi ali, mas a obsessão no meio e a lei de sintonia. Tá? Lembrando a todos que o trabalho amanhã é normal, o cartaz já está no mural, tá? Do próximo seminário que nós promovemos todos os anos, por incrível que pareça, obsessão, desobsessão, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, Mansão Caminho, 26 de março ou de abril, loja maçônica, Deus, Pátria e Família. Secretária, as fichas. Amanhã já terão fichas, né? Preciso, porque a gente vai servir almoço, nosso seminário, etc. Você está convidado, viu, Marinalva? Isso é muito bom para você. Eu aceito o convite, agora que eu virei, aí já é outra coisa. Do lado tem ali multiplicação dos pães e dos peixes, a visão espírita. Você vai em sua casa. Somos Com nós. todo prazer, se quiser ir, tem Vai lá, espaço. somos nós. É? Vamos estar lá. Dia 30. Lá na Cobem. Nossa casa, eu pensei que era a minha residência. Marinalva, que é trabalhadora da Cobem, cria da Cobem, mãe, esposa, né? Avó, e trabalhadora espírita. Vem aqui trazer a sua contribuição. E eu convido aqui, tem alguém bem na minha frente, breve tópico do Evangelho para nossa experienciar. Viu? Em seguida, você tem uma hora tranquila, ó, um minutinho que vai derrubar aí, você compensa. Viu? Deixa a luzinha. Aqui vai
Capítulo 10, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus, que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e com Pedro aplicai-a vos mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Aqui é um breve trecho, para que cada um possa refletir sobre o perdão. Com certeza. Vou passar a palavra agora à nossa amiga. Tá. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a Elcio, que sempre amorosamente me convida. Eu tenho muito prazer de vir aqui, de estar aqui com vocês, uma casa onde eu sempre sou muito bem acolhida, amorosamente acolhida, e isso me faz bem. Gosto de vir aqui, com certeza. Peço desculpas, todas as vezes que eu vim eu peço essa desculpa, mas porque eu uso o conforto de uma carona, de um amigo nosso que é aqui, natural de Santo Amaro, e que trabalha em Salvador e que vem me buscar. Eu fico dependendo do horário. Ele às vezes marca comigo 5 horas, chega às 5h30, como hoje. Então não tem jeito, sempre dá um atrasozinho. Mas eu sei que a espiritualidade superior que nos acompanha, ela é muito pontual. Mas eu acredito que é pontual sem rigidez, né? Porque a espiritualidade é muito amorosa e leva em consideração, né, os impedimentos que não dependem da nossa vontade. Mas, de qualquer forma, estou aqui. E para trazer para a nossa reflexão o tema, é um tema tão vasto, ele é tão amplo e, ao mesmo tempo, ele tem tantos conceitos importantes para a gente discutir, que isso vai fazer parte de um seminário, né? Porque, na verdade, hoje a gente vai ter que dar pinceladas. Eu quero começar para a gente compreender o que é sintonia, né? E a diferença entre sintonia e afinidade. Normalmente, essas expressões, elas são consideradas como expressões sinônimas. Ah, porque eu estou sintonizado com isso. Ah, porque eu tenho afinidade com isso. Mas existe uma pequena diferença. A sintonia é uma lei da física e do mundo físico. Por exemplo, um rádio, quando você quer alcançar alguma estação, o que é que você faz? Você liga, mexe no dial, né, no botão, e aí você sintoniza com aquela estação de rádio, que tem uma determinada frequência. Aí tem VHS e outras coisas mais que não competem, porque eu nem entendo muito bem disso. Eu sei que a gente entra em sintonia porque existe uma determinada frequência vibratória, sonora. Então, todas as vezes que nós estamos numa determinada frequência, quer seja sonora, quer seja afetiva, quer seja mental, através de pensamentos, a gente entra em sintonia. Então, neste momento aqui, nós estamos sintonizados numa mesma vibração. Eu acredito que sim, todos pelo menos estão me ouvindo e eu estou falando para vocês. Então, é sintonia. Então, eu disse, a sintonia ela é explicada pelas leis da física e a afinidade é pelas leis morais. Porque a afinidade existe, depende de gostos, de afetos, de preferências. Então, assim, eu posso sintonizar uma determinada estação de rádio e não gostar daquilo que está sendo transmitido. E, por isso,
eu não presto atenção, ou eu mudo de canal, porque aquilo não bate comigo. Aqui nós, além de estarmos sintonizados, porque estamos numa mesma frequência vibratória, nós estamos afinizados, porque temos preferências semelhantes. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque, eu acredito que todos nós queremos aprender, né? Estamos aqui porque ou somos espíritas, ou pelo menos simpatizantes espíritas, né? E que buscam o conhecimento que os espíritos trazem para que nós possamos crescer. Tanto que, quando espíritas se encontram, assim como famílias se encontram, reparem que os assuntos acabam sendo assuntos semelhantes, repetitivos, porque existe uma preferência naquele sentido. Bem, então, por que eu estou tratando disso aí? Porque isso tem a ver com mediunidade. A mediunidade vocês sabem que a mediunidade é uma faculdade do ser humano. Para a gente entender isso que está colocado como uma faculdade do ser humano, pense na inteligência. A inteligência é uma faculdade, a fala é uma faculdade, a capacidade de ouvir é uma faculdade. Então, assim, é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, toda pessoa, pelo simples fato de ser um ser humano, ou seja, pelo simples fato de ser um espírito encarnado, ele possui essa faculdade. Assim como todo ser humano possui a inteligência. Aí, em algumas circunstâncias, a inteligência pode estar impedida de se manifestar, porque existe algum impedimento orgânico, digamos assim. Então, a pessoa pode passar da idiotia à genialidade, mas a inteligência em todos é a mesma coisa. Então, assim com relação à mediunidade. A mediunidade, ela está completamente embotada quando algumas pessoas estão tão embrutecidas que ela não consegue encontrar afinidade com os outros com os quais ela possa fazer contato, como ela pode estar totalmente ampla e permitindo um contato contínuo com os outros. Isso para nós explica que a mediunidade, por isso nós compreendemos que a mediunidade não depende da capacidade moral de ninguém. Então, uma pessoa, às vezes a gente costuma divinizar médiuns, e que é um grande erro que nós cometemos, porque quando nós pegamos pessoas pela faculdade mediúnica e colocamos ele como uma espécie de altar, a gente vê quantos médiuns caem por causa disso. Estimula a vaidade, estimula a ganância, né? A pessoa se acha melhor do que o que na verdade ela é. E como nós aqui trabalhamos buscando a mediunidade como um meio de crescimento espiritual, por isso falamos de mediunidade com Jesus, então, na verdade, quando nós fazemos isso por um médium, nós não estamos ajudando ele em nada. Então, a gente precisa compreender que a faculdade mediúnica, ela não depende da evolução espiritual de ninguém. É simplesmente uma faculdade. Vocês podem dizer, se todos nós somos seres humanos, todos nós, por sermos espíritos, todos nós possuímos a faculdade mediúnica, sim. Mas, como eu expliquei nesse instante, assim como em muitos a inteligência está impedida de se manifestar plenamente, em alguns casos ela é manifestada de forma suave, de forma amena. Em alguns casos existem os gênios. A mesma coisa a faculdade mediúnica. Por isso que Kardec, no livro dos médiuns, nos diz que todos nós, somos mais ou menos médiuns. Eu gosto de explicar esse ensinamento de Kardec, porque quando às vezes a gente pergunta assim, como é que você está de saúde? Mais ou menos. Quer dizer, nem muito, nem tão pouco. Como é que estão as coisas? Mais ou menos. Ou então, vou levando, né? Aquelas coisas. Como é que está? Mais ou menos. Para a gente entender direitinho o que é que Kardec fala quando ele diz que somos mais ou menos médios, eu digo, existem aqueles que são mais médios, existem aqueles que são menos médios. É exatamente uma outra forma de explicar aquilo que eu acabei de dizer. Que em alguns a faculdade mediúnica ela é muito sutil, até não manifesta, né? Em outros ela é. Por isso que os médiuns são divididos em duas categorias. Os médiuns ostensivos, que são aqueles em que a faculdade mediúnica ela se manifesta de forma ampla e perceptível por todos, e os médiuns passivos, que são aqueles em que a faculdade mediúnica é menor, a manifestação da faculdade mediúnica é menor. Então, assim, eu estou na categoria dos menos médios, né? E um Chico Xavier está em que categoria?
dos mais médiuns, aquele em quem, né? E outros existem por aí. Sempre lembrando que alguém pode estar na categoria dos mais médiuns sem que necessariamente seja um ser evoluído. Lembram que eu disse isso? Para a gente ter muito cuidado quando a gente trata sobre mediunidade, para não achar que médium é santo, né? Inclusive no livro dos médiuns, no capítulo que trata, para não antecipar. Então, a faculdade mediúnica é uma faculdade, o nome já vem de médium, que significa meio, intermediário. Então, a faculdade mediúnica é uma faculdade que nos permite sermos intermediários, meios, instrumento de ligação entre os dois planos da existência, o da vida física e o chamado da vida espiritual, ou se quisermos, da vida física e da vida depois da morte. A existência física e a existência depois da morte. Então, são pessoas que têm possibilidade de entrar em comunicação com os chamados mortos ou com os vivos depois do desencarne e trazer mensagens deles para nós. Aí considerando, vejam o que eu disse assim, que como todos somos mais ou menos médios, todos temos em nós essa possibilidade. Tá claro? Então todos nós temos a possibilidade de trazermos mensagens, de entrarmos em contato com os espíritos. E isso acontece muito mais frequentemente do que o que a gente pensa. Mas só que como a mediunidade, no caso, na maioria de nós, é uma mediunidade passiva, às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com a comunicação com os espíritos. Por exemplo, já aconteceu de vocês um dia estarem pensando numa pessoa e ela ligar para vocês? Já? Aí não se trata de comunicação com o espírito, mas existe uma comunicação no nível mental com aquela pessoa, e aí ela pega o telefone para ligar para você, você pensa nela, se estabeleceu uma ligação. É esse mesmo mecanismo que existe quando você se conecta com um desencarnado. Eu estou sendo clara para vocês? Está bem clarinho, está bem explicado. Então, assim, existe, né, essa coisa da gente se comunicar muito mais frequentemente do que acontece. Por exemplo, eu disse a vocês que eu sou menos médium, né? Sou. Né? Porque eu não sou médium ostensiva. Nunca houve nenhum fenômeno de materialização, nem de aparição, nem de mudança de voz, nem daqueles casos de transfiguração, de mudar a fisionomia, como acontece com muito. Nunca não houve nada disso comigo. Mas assim, todas as vezes, inevitavelmente, que eu sou convidada para fazer uma palestra, mesmo que se trate de um tema como este, mediunidade, que é um tema comum dentro das casas espíritas, acontece alguma coisa que me conecta com o tema da palestra. Inevitavelmente. Então, por exemplo, hoje de manhã, com essa semana toda, eu tive um trabalho atrás do outro, então eu estava cansada. Aí eu disse assim, eu preciso deixar um desses trabalhos, porque eu não estou começando a ficar desgastada e às vezes eu não estou sentindo prazer. Então, eu não estou querendo continuar desse jeito. E vinha aquele cansaço, aquela coisa. E aí, de repente, eu estava assistindo a palestra e a pessoa estava falando de ecologia. E quando ela fala de ecologia, ela fala de mediunidade com Jesus. Aí eu me lembrei, eu digo, bem, é disso que está faltando. A mediunidade com Jesus significa o quê? Uma mediunidade de entrega. Né? Em que a gente não pode dizer assim, eu não vou porque eu estou cansada. Tá bem, eu estou cansado. Mas a gente sabe assim, se a gente está cansado, e como dizem os espíritos, a gente lembra dele, a gente lembra dos mentores que sempre estão nos acompanhando, a gente se nutre de uma energia mais elevada, e aí a gente consegue levar o trabalho adiante. Vocês percebem que quando eu digo que quando eu me lembro de Jesus, quando eu me lembro dos mentores, eu estabeleço um nível de ligação. Percebem isso? Né? Então, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos instrumento desses seres. Então, frequentemente, vocês estão sendo intuídos acerca de coisas que vocês nem imaginam. Estão sendo inspirados acerca de coisas que vocês nem imaginam. E, de repente, vocês estão na dúvida acerca de alguma coisa para fazer. De repente, vem uma resposta. Você faz uma oração, às vezes, nem com a oração. De repente, você fala assim, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer num caso desse? De repente, eu costumo dizer que até no para-choque de um caminhão vem algo dizendo para nós, dando a resposta. Isso tudo mostra para nós que existe uma conexão contínua, permanente, entre nós,
menos médiuns e a espiritualidade. Por que que isso acontece? Por uma razão muito simples. Quando nós falamos no mundo espiritual, o que é que vocês imaginam que seja o mundo espiritual? E onde está esse mundo espiritual? O que é que vocês imaginam? Aqui mesmo onde? Aqui onde nós estamos agora, o mundo espiritual está aqui. É exatamente isso. A Terra, ela é formada de dois mundos. O mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. E esses dois mundos coexistem em níveis vibratórios diferentes. Então, o mundo dos desencarnados é um mundo aqui da Terra, do planeta Terra. A Terra é formada, eu repito, de dois mundos. O dos espíritos encarnados e dos desencarnados. Aqui mesmo. Então, significa que quando nós estamos aqui nesta casa, quando nós estamos na rua, quando estamos na nossa casa, em qualquer lugar onde nós estivermos, o mundo espiritual está em todo lugar, em toda parte. E há espíritos em toda parte. Então, médiuns, por exemplo, no caso de Divaldo Franco, que tinha uma percepção mediúnica fantástica, era dos mais médiuns, ele dizia que várias vezes, por exemplo, ele conta um episódio, uma vez ele estava na rua Chile, em Salvador, e andando, e de repente vem uma pessoa na direção dele, e ele vai e pede desculpa e desvia porque ele ia se bater. Na verdade, ali estava um espírito à frente dele. Imagina, eu ficaria muito assustada se isso acontecesse comigo. Eu não sei se eu saberia lidar, mas isso não vem para todo mundo, é por isso que não vem para todo mundo, né? Então, na verdade, assim, porque, na verdade, assim, aqueles que têm essa capacidade de ver além da parede do mundo físico, ele percebe a existência, a presença de espíritos o tempo inteiro. Aqueles que têm a capacidade de ouvir, além das barreiras do mundo físico, ele ouve o tempo inteiro. E nós ultrapassamos essa barreira muito mais vezes do que imaginamos, quando de repente um pensamento vem a nós. Um pensamento vem a nós e a gente diz assim, meu Deus do céu, eu nem estava pensando nisso e aconteceu. Isso significa que é a expressão mais legítima da misericórdia de Deus para conosco. Estamos sendo ajudados e socorridos o tempo inteiro. Mas isto acontece quando nós, em razão da sintonia e da afinidade, estamos situados num nível vibratório que sintonizamos com as esferas mais elevadas, as esferas do bem, as esferas da alegria, as esferas da bondade, certo? Quando nós assim não estamos, quando nós baixamos o nosso teor vibratório, o que é que acontece? Nós vamos continuar sintonizados com esses seres mais elevados? Não. Aí nós entramos em contato com seres menos elevados. Então, o Evangelho no início falava do perdão. O perdão nos liberta de um grande problema moral, que é a mágoa. O que é mágoa? Vocês sabem o que é mágoa? A palavra mágoa vem de magoar, né? Mágoa vem quando a gente está magoado, não é isso? Quando a gente está magoado, a gente se magoa com o quê? Com o que é que a gente se magoa? A gente se magoa com uma ofensa? A gente se magoa com o desprezo? A gente se magoa com o abandono? A gente se magoa com a traição? A gente fica magoado, não é verdade? Normal, isso é normal. Se você sofre uma traição, se você é desprezado, isso é normal. O problema não é sentir a mágoa no momento que a coisa acontece. O problema é que a gente sente agora e ressente daqui a pouco, e ressente daqui a um mês, e ressente daqui a um ano. E aí a gente cultiva permanentemente aquele sentimento de dor, repete aquele sentimento de dor ao longo do tempo, né? Vai repetindo. Por onde? Pelo pensamento, né? E a gente fala nesse caso, esse pensamento é uma lembrança. O fato não existe mais, o que existe é a lembrança do fato. E como a gente gosta de sofrer com essas lembranças, meu Deus do céu, um dia a gente vai aprender a se libertar mais facilmente disso. Então, quando nós entramos nessa faixa vibratória do ressentimento, a gente baixa o nosso teor vibratório e as ondas nas quais as ondas vibratórias nas quais nós nos movemos, aqui não tem um quadro não, né? Não. As ondas vibratórias nas quais nós mais nos movemos são ondas pesadas. E aí a gente vai entrar em sintonia por causa da nossa afinidade moral com seres que estão vibrando no mesmo padrão. Então, assim,
o livro dos Espíritos, eu queria um quadro, mas eu vou falar rapidamente. Né? Vocês já ouviram falar em ondas médias, ondas curtas e ondas longas, não é isso? É. Tudo o que acontece, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as palavras, tudo, eles vão adiante através de ondas. Não é assim, na linha reta ou na linha vertical. Não é assim, é assim, é assim. Então, assim, quando nós estamos num padrão de ondas pesadas, como a do ressentimento, que ondas são e nas quais nós nos movemos? São ondas curtas ou ondas longas? O que vocês acham? Nada disso. Não, as ondas longas, porque, olha, as longas ondas, elas dizem isso mesmo, elas são longas, elas duram mais tempo. Então, o fato acontece aqui, aí a gente vai por uma onda longa, a gente demora para sair daquilo ali. Quando a gente cansa, a gente sobe de novo. São ondas longas. Essas ondas a gente usa, assim, moralmente falando, elas são pesadas, elas são densas, porque elas nos aprisionam pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos num determinado padrão. Já as ondas curtas, elas são rápidas. Então, assim, a gente está aqui, sobe, vai para a crista da onda, desce e vai rapidamente. Por isso que hoje, todos os aparelhos de rádio, eles funcionam no sistema de ondas curtas, né? Porque a transmissão é muito rápida. Então, assim, isso mostra para nós, assim, que quando nós entramos num padrão de mágoa, de ressentimento, e decidimos exercitar o perdão, a gente muda o padrão de onda longa para onda curta. Entendeu? Então, mais rapidamente, por uma decisão pessoal, por uma escolha interna, a gente decide, eu não quero mais continuar sofrendo com isso. Eu não quero mais continuar me lembrando. Por que eu fico me lembrando dessas coisas? Quem é que fica lembrando das coisas do passado aqui? Que fica repetindo, que fica contando, e que adora mostrar como foi magoado. Não é? Não é? Como é bom a gente se vitimizar, né? Como é bom a gente... E aí a gente não sabe que a gente está fazendo isso, não é contra ninguém. Quando eu conto o mal feito, quando eu passo adiante o mal feito que alguém fez, eu não estou fazendo contra ele, não, gente. Eu estou, pela palavra e pelo pensamento, repetindo um padrão. E aí eu vou entrar em sintonia com que espíritos? Com os espíritos superiores, eles até vêm. Eles vêm. Mas no livro dos Espíritos, Kardec diz, como é que a gente pode fazer para a gente se libertar desse tipo de influência inferior? Ele diz, muitas vezes a gente não consegue por causa dos nossos desejos. Ele usa essa expressão, desejo, porque a gente deseja ficar ali. A gente está habituado, acostumado, viciado a se achar menos, a se vitimizar. A gente abre mão do nosso poder transformador. Entendeu? Então, na verdade, assim, é aí que a influência, como dizem os espíritos, ela é muito maior do que o que a gente imagina. Que muitas vezes eles nos conduzem sem que nós nem percebamos que eles estão nos conduzindo. Então, por exemplo, assim, o ciúme, vamos pegar o exemplo do ciúme, para a gente ver como é que a gente é conduzido pelo ciúme. O ciúme faz com que eu fique desconfiado, não é verdade? Aí o nosso parceiro, a nossa parceira se atrasa. Quais são os pensamentos que vêm para a nossa cabeça? E vocês não são capazes de imaginar que muitas vezes aqueles pensamentos, por conta de um atraso, são inspirados, são colocados na nossa mente por esses seres que querem nos perturbar. E aí Kardec pergunta, por que tem espíritos que fazem isso? Porque eles não suportam sofrer sozinhos. Eles podem nem ser nossos inimigos, mas não suportam sofrer sozinhos. Sabe aquelas pessoas que estão sofrendo? Isso a gente vê. A pessoa, quando está sofrendo, ela fica especaçando o outro, não é verdade? Ela fica... você vive aí cheio de boa vontade, cheio de energia, cheio de otimismo. Você fique por aí se iludindo, viu? Olha que a vida não é fácil. Isso são os encarnados. Os desencarnados também fazem isso. Então, assim... A gente precisa compreender que sofremos... Agora, ele diz assim, os espíritos nos conduzem mais do que o que a gente pode... Os espíritos que nos conduzem são os inferiores, os superiores não nos conduzem. Eles dão sugestões. E aí ele diz, olha,
o caminho não é esse, você não está indo bem. Aí induz a gente a pegar uma leitura, um livro, induz a gente a ligar para uma pessoa que a gente sabe que vai dizer uma palavra amiga, induz a gente a tomar um passe, a procurar uma casa como essa, nos induz a isso. Mas a escolha é nossa. Acontece que, na maioria das vezes, nós sustentamos muito mais os padrões de ondas longas do que os padrões de onda curtas. Os padrões de onda curtas normalmente são muito curtos também. Então, os espíritos nos dizem assim, que nós sofremos a influência muito mais do que podemos imaginar. Só que nós temos que compreender uma coisa. A influência em si mesma, ela não é nem boa nem ruim. A influência pode ser boa ou ela pode ser ruim, não é verdade? Né? E aí, qual é a influência que eu estou escolhendo receber? Às vezes a pessoa me diz, me dá um conselho, uma boa influência, eu digo, mas... Aí eu boto mais, tá, comigo não, nada dá certo. Aí eu me fecho a receber a boa influência. Eu vivo tão viciado num padrão inferior que eu não reluto em sair, pensando que eu estou fazendo mal para alguém ou que eu estou me vingando de alguém. Pelo contrário, eu estou fazendo contra mim mesmo. Então, os espíritos nos dizem isso. Bem, no fenômeno mediúnico, nós estamos o tempo todo, pela lei de sintonia e pela lei de afinidade, em contato com espíritos. Numa mesa mediúnica pode acontecer um fenômeno diferente, né? Porque, via de regra, nós estamos arrodeados, tem uma multidão de invisíveis em torno de nós. Nós podemos sofrer influência, depende de que escolha eu vou fazer para receber a influência que eu quero receber. Depende de mim. É meu livre-arbítrio, é a minha escolha. Mas numa mesa mediúnica, pode acontecer assim, o médium está ali trabalhando para socorrer espíritos sofredores. Então ele se abre em doação, às vezes até de forma sacrificial, porque muitas vezes é até penoso, é doloroso para o médium receber os pensamentos negativos de um espírito, às vezes carregado de ódio. E aí, na verdade, a lei de sintonia e a lei da afinidade, nesse sentido, não funciona, porque ali ele está em serviço e ele está sendo amparado pelos espíritos mais elevados que dirigem aquela reunião. Vocês estão compreendendo que às vezes precisa daquela coisa. Bem, se eu, por minha vontade, eu escolho que influência eu vou receber, e quando eu estou numa mesa mediúnica e que tem um espírito cheio de raiva, né, precisando de socorro, precisando de ajuda, aí nesse caso, por ação da espiritualidade superior que dirige o trabalho, eu posso receber o contato desse ser, mas sem me contaminar. Porque a minha intenção é o serviço, é socorrer, é ajudar. Isso pode acontecer tanto numa reunião mediúnica, como pode acontecer quando eu estou em atividade de ajuda com outras pessoas. E entramos, às vezes, em ambientes muito pesados, muito difíceis de lidar. Já aconteceu alguma vez com vocês entrar num ambiente assim difícil? Né? Que as pessoas são muito barulhentas, que usam muitos palavrões, né? Que reclamam demais, que geram uma energia negativa muito forte.
Então tem que haver alguém aqui que seja um mensageiro, né? O médium e o destinatário. Quando nós estamos numa relação de ajuda, imbuído do desejo de fazer o bem, quem é que está aqui mandando mensagem através de nós? Quem é que vocês acham? De onde é que vem? Você não sabe, não? Se nós quisermos ir às instâncias mais elevadas, nós estamos aqui como os instrumentos do próprio Deus. Né? Quando já ouviram alguma vez você chegar num lugar e a pessoa diz assim: "Oh, meu irmão, foi Deus que mandou você", né? Aí você chega com uma cesta básica: "Oh, eu não tinha nada para comer, foi Deus que mandou você". Vocês já pararam para pensar que é Deus mesmo que manda? Ele não manda falando com a gente. Existe toda uma hierarquia no mundo espiritual, né? E Deus, pela sua infinita misericórdia, se valendo de toda essa hierarquia espiritual, até que chega um espírito bondoso perto de nós e que diz assim: "Vai lá, aquela pessoa está precisando de uma palavra". Isso é trabalho mediúnico. A mediunidade é algo muito mais amplo, muito mais rico do que a gente pode imaginar. Né? Não acontece só com aqueles fenômenos que espantam a gente, que causam admiração. Prestem atenção, que esses fenômenos que causam admiração, eles são raros, eles não são comuns. O comum da mediunidade é isso que nós fazemos. Vocês estão compreendendo? Então, cada vez que nós estivermos numa relação com outra pessoa, a gente pode se colocar como um instrumento de Deus, como um instrumento de Jesus, como um instrumento do alto para favorecer a ajuda. Bem, aí sim, estaremos sendo instrumentos do alto. Vamos voltar à questão da influência, né? A influência, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, né? A influência. E aí, assim, nós podemos receber os dois tipos de influência, a escolha é nossa. É só a gente lembrar da recomendação de Jesus: orai e vigiai. Vigie, preste atenção. Né? Porque você tem um propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? É ser feliz? É crescer espiritualmente? Eu tenho certeza, todos vocês aqui têm o mesmo propósito, né? Ser feliz, crescer espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor, ser mais alegre, né? Olhar o melhor da vida, que a vida tem tanta coisa maravilhosa para nos oferecer. A gente via nesse instante ali conversando com o carro, eu, meu irmão e o amigo que me deu carona junto com a mulher dele, falando da sobrecarga de informações negativas que nós recebemos através da televisão. A gente falava assim: então eles pegam um caso espantoso de um crime brutal, seja lá o que for, e aí aquele caso é repassado de manhã, de tarde, de noite, amanhã, depois de amanhã, e fica o tempo todo revisando aquele mesmo caso. Só que no tempo que eles estão fazendo isso, muita coisa maravilhosa está acontecendo em torno de nós, e isso não está sendo noticiado. E a gente está sendo tão bombardeado pelos aspectos negativos que a gente não vê o que há de positivo e começa a dizer: meu Deus do céu, a gente está à beira do apocalipse. Já é o fim dos tempos. Né? Ou nos perguntamos, a gente fazia muita pergunta no carro assim: o que está acontecendo com o mundo? O que sempre aconteceu. Crimes bárbaros sempre aconteceram. E coisas maravilhosas sempre aconteceram. E no meio desse crime bárbaro está acontecendo uma coisa maravilhosa ao nosso lado. Mas a gente está sendo tão bombardeado pelo negativo que a gente está se deixando, a gente se enche de quê? De medo, de ansiedade, de desconfiança, perde a alegria de viver, adoece. E isso contraria o nosso propósito de vida. Porque o nosso propósito de vida é justamente sairmos desse padrão. Então vejam bem, quando nós não estamos vigilantes, quando nós nos deixamos levar por essas influências negativas que podem vir através da mídia, através de outra pessoa. Vocês conhecem pessoas viciadas em queixa? Conhecem? Eu conheço. Eu conheço uma pessoa que nunca na vida, eu comecei a falar com ela, para ela virar para mim e dizer: como é que você está? Ela começa a dizer: mas meu olho hoje está péssimo, eu estou podre. É verdade, mas ela é o máximo que você puder imaginar. Então, na verdade, assim, e a gente se deixa contaminar por esse tipo de influência, mas aí assim, os espíritos inferiores, porque, veja bem,
No livro A Gênese, Kardec diz o seguinte: dada a condição evolutiva do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, cuja característica é onde domina o mal, né? Então vocês imaginam assim, qual é a categoria de espíritos predominante no planeta, tanto dos encarnados como dos desencarnados? É dos melhores? Não. É daqueles que vivem dominados pelo mal, não é verdade? Então ele diz, nada de estranhar que nós estejamos sofrendo influência negativa o tempo inteiro e que o processo, e que a obsessão seja uma verdadeira epidemia. Né? Porque se somos médiuns, quer dizer, se estamos continuamente em contato com os espíritos, está tudo dentro do mesmo contexto, né? Se somos médiuns, se estamos eternamente em contato, permanentemente em contato com os espíritos, e nós abrimos a guarda para só ouvirmos as coisas negativas, ou os nossos sentimentos são sentimentos negativos, de raiva, de medo, de ódio, de desgosto, de depressão, se os nossos sentimentos são dessa natureza, aí a gente abre o campo para contato com que qualidade de espíritos? E aí vem os espíritos mais infelizes, aqueles que, ou porque têm alguma desavença conosco, que pode ser dessa encarnação ou de encarnações passadas, ou até aqueles, como eu digo, os vagabundos do mundo espiritual, que adoram pregar peça nos outros, que agem no mal por puro prazer de fazer o mal. E a gente está rodeado de encarnados que são assim, e de desencarnados que são assim. Eu digo assim, então, hoje em dia, pichadura tem outro nome, que é grafitagem, né? Isso quando aqueles transformam a pichação numa obra de arte, né? Uma obra de arte, grafitagem. Mas acontece que existem ainda os pichadores, que não podem ver uma parede de uma casa limpa que vai e picha. Aí eu chamo esses aí são os vagabundos que só querem saber perturbar os outros. Quando a pessoa desencarna, ele não vai ser diferente porque desencarnou, porque estava aqui. Ele vai continuar sendo um pichador do mundo espiritual, entre aspas, né? Ele não usa um tubo de tinta para pintar, mas pode até induzir alguém a fazer isso, compreende? Então, na verdade, assim, aí nós vivemos permanentemente, por incrível que pareça, sob a influência de espíritos que não são bons. Eu nem vou usar a palavra correta, que não são bons, para a gente aliviar um pouco a cara. Né? Aqueles que não vibram nas ondas do amor, da paz, da alegria, né? Da beleza de viver. Então, nós sofremos a influência desses espíritos. Quando abrimos a guarda, o que é que acontece? Aí eles se aproximam. E eles vêm conosco. Os espíritos superiores ficam de braços cruzados? Não. Eles chegam para nós e dizem, cuidado, ore, buscam. Vocês sabem qual é o maior antídoto contra essas influências maléficas? Trabalho. Já ouviram falar que a mente vazia é parte do diabo, né? A mente vazia. Ficarmos ociosos, ficarmos sem fazer nada, o trabalho, não apenas o trabalho que traz a remuneração para a nossa casa, mas também o trabalho voluntário, o trabalho pelo amor de fazer, de ajudar uma pessoa. É o maior antídoto. Mas vamos lá. A gente pode fazer o trabalho, às vezes a gente pode estar incapacitada de fazer qualquer trabalho, pode acontecer, mas a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, aqueles que predominantemente nós cultivamos. Porque se abrirmos a guarda e não fizermos o saneamento interno, o saneamento dos pensamentos e dos sentimentos, e for o nosso padrão constante, essa influência negativa constante vai se transformar em uma obsessão. E a obsessão, veja bem, é um tipo de mediunidade, porque é contato de encarnados com desencarnados. Não sei se vocês já ouviram isso, alguém dizer que a obsessão é um tipo de mediunidade, né? Através da obsessão, nós nos tornamos instrumentos da espiritualidade superior, inclusive para desarmonizarmos os outros, para desarmonizarmos o ambiente que a gente vive, para levar o que há de pior em nós para os outros. E a obsessão ela pode ter vários graus. Até a obsessão simples, que é a mais comum, que acontece o tempo todo,
Eu costumo comparar a obsessão simples com a muriçoca. Por que será que eu comparo? Eu faço as minhas, como é que se diz? As minhas ideias malucas. Por que eu comparo? Vocês já viram o bicho mais abusado do que a muriçoca? A muriçoca, assim, ela vem zoom, aí ela volta de novo, zoom, zoom, aí a gente vai ter que usar inseticida, a gente vai ter que usar um ventilador para mandar. Mas por isso que eu comparo, porque a obsessão, ela é assim, ela é tipo uma muriçoca, ela é persistente, abusada, chata, que nos incomoda o tempo todo, e muitas vezes a gente não se dá o trabalho de se levantar para fazer uma limpeza no ambiente onde a gente vive, para fazer com que a muriçoca não volte. Né? Aí a gente tem muita planta com copos de água, mas por aí vai, vamos lá. Então a gente precisa de fazer um trabalho para evitar que isso aconteça. Então, assim, a obsessão simples é isso. Na obsessão simples, nós temos consciência de que não estamos bem. A gente não perde o discernimento e a gente também não perde a vontade, ainda que ela fique enfraquecida pela displicência, pelo descaso, pela preguiça. Então a gente está percebendo a influência, não é isso que eu quero, meu propósito de vida não é esse. Meu propósito de vida é ser feliz, meu propósito de vida é levar alegria onde eu for. Mas de qualquer forma, mesmo sabendo que esse é o meu propósito de vida, vem aqueles pensamentos que me puxam para baixo e eu sustento aquele padrão. Né? Sustento por preguiça, seja por que for. Aí o Evangelho diz, Jesus diz, vigiar. Vigiar o quê? Né? Dentro das igrejas, de um modo geral, manda que a gente vigie o demônio. O demônio é exatamente o espírito obsessor, a gente está vigiando ele, está olhando para ele. Mas mais do que vigiar o que está fora, é vigiar o que está dentro. É prestar atenção no que está dentro. Todas as vezes que você estiver insistentemente tendo pensamentos negativos, pare e se pergunte: por que é que eu preciso continuar pensando nessas coisas? Que bem é que eu faço a mim mesmo e que eu faço aos outros? Porque os nossos pensamentos se tornam sentimentos e de repente eles são transformados em atos. E a gente despeja a nossa insatisfação, o nosso desgosto nos outros. O prazer, pior é isso, é o prazer de fazer isso. É uma forma, certa forma, de aliviar nossa própria angústia, nosso próprio sofrimento. Então aí o Evangelho diz assim: vigiai e orai. O que significa orar? Orar é elevar o pensamento. Elevação do pensamento vibratório. Ela pode ser sob a forma de um pedido: meu Deus do céu, me ajuda, ô meu anjo guardião, eu estou precisando de socorro. Pode ser dessa forma, mas pode ser quando eu busco silêncio, né? Ou faço o Evangelho na minha casa, ou reflito sobre uma lição, ou converso com alguém, conversas salutares. E eu vou gradativamente aliviando esse sofrimento. A obsessão simples, ela é muito mais comum do que o que a gente pode pensar. Mas aí, quando a gente não cuida, ela vai assumir formas mais graves, né? A ponto de levar muitas pessoas aos hospícios. Muitas pessoas, a obsessão se torna tão persistente, tão grave, que ela causa lesão cerebral. Não vai dar tempo de eu falar de perispírito aqui agora, mas a gente sabe que a gente tem um corpo intermediário e o pensamento, a sede do pensamento é nesse corpo intermediário que se chama perispírito, do pensamento e do sentimento. Esse pensamento, só que o perispírito ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, o pensamento desarmonizante, uma emoção descontrolada, ela vai imprimir, impactar sobre o corpo físico. E se lesar o físico, se lesar o cérebro, nesta encarnação não tem mais cura. Entendeu? São as chamadas, os fenômenos chamados de possessão e obsessões mais graves. Né? Mas entre esses dois existe uma outra tipo de obsessão que é mais comum em médiuns e muito perigosa. Inclusive Kardec diz que, bem, antes de chegar a esse caso mais grave de lesão cerebral, antes que lesione o pé, é possível ser tratado e ser curado. Mas nesse caso, a gente tem que fazer realmente um tratamento desobsessivo e ativo. Essa pessoa vai precisar tomar passes, essa pessoa vai precisar de assistir reuniões como essa, que aqui é uma reunião de cura, e é uma reunião desobsessiva. Sabe por quê? Porque quantos pensamentos estão mudando aqui agora? E quantos encarnados estão ouvindo aqui agora? Desencarnados conosco. Então, é uma reunião de desobsessão. Então, assim,
Quando isso acontece, a gente precisa, e aí sempre nos centros espíritas tem os grupos de atendimento fraterno, que eles vão cuidar de nos ajudar no trato. E se a pessoa não é espírita e está obsidiando? Os seus grupamentos religiosos têm suas técnicas próprias, que a gente sabe que nem sempre funciona, mas em alguns casos funciona. Aí não vamos deixar a seara dos outros para lá, né? Vamos ficar na nossa. Então existe um outro tipo de obsessão que ataca sobretudo os médios e que Kardec considera mais grave, que é a fascinação. Porque a obsessão simples, eu disse, a gente não perde o discernimento, não perde a razão e nem perde a vontade. Na obsessão mais grave, a vontade fica comprometida. A gente não tem mais vontade, se debilita de uma forma tal que só consegue sair do processo obsessivo com a ajuda de equipes especializadas. E no caso da fascinação, ela é muito perigosa e mais difícil de ser tratada do que a forma mais grave de obsessão. Sabe por quê? Porque afeta a vaidade do médium. A pessoa, pelo fato de ser médium, ele costuma se achar melhor do que o que ele é. Nenhum de nós, no plano existencial em que nós estamos, podemos dizer que atingimos a perfeição. Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem alguém que já atingiu a perfeição? Não conhece, não? No livro dos, eu não sei se é o livro dos Espíritos, mas eu acho que é. Se não for, é uma das obras de Kardec que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita. Como é o resto da frase? Pela sua transformação. E pelos esforços que realiza para vencer as suas más inclinações. Né? O que é má inclinação? Má inclinação é defeito, é imperfeição. O que é que nós chamamos de má inclinação? Vaidade, orgulho, medo, rancor. Isso são as nossas más inclinações. Ele diz, reconhece-se pela sua transformação. Eu, quando assim, lia essa frase não sei se está no Evangelho. No Evangelho, né? Então, assim, quando eu li, eu ficava angustiada. Né? Aí eu digo, meu Deus do céu, qual é a minha transformação moral? Aí eu ficava com medo. Depois eu descobri que transformação não é sinônimo de perfeição. Transformação é processo, é caminho, é mudança. Então, reconhece o verdadeiro espírita por aquele que está em processo, em mudança, no caminho da sua transformação moral. E a transformação moral o que é? É o vencer, é trazer à tona as nossas virtudes. Todas as vezes que nós nos transformamos moralmente, as nossas más inclinações, elas vão arrefecendo e as nossas virtudes vão crescendo. Então, assim, se a minha má inclinação é o ressentimento, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? Vocês sabem. Vocês sabem. Se a minha má inclinação é o ressentimento, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? Perdão! Chegou! Então, assim, eu me esforço para perdoar. E eu perdoo quando deixo também de falar do mal dos outros. Eu não quero mais contar isso, eu não quero mais levar isso adiante. Esse é o princípio do perdão. Até que um dia a gente não sofre mais com a lembrança. Né? Então, assim, se qualquer que seja a sua má inclinação, descubra qual é a virtude correspondente e invista no desenvolvimento dessa virtude. Coloque força no desenvolvimento dessa virtude. Então, vamos pegar de novo a frase para a gente compreender como nós, através desse ensinamento, vamos vencer os processos obsessivos. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços. Aí eu fui descobrir que quando a gente está se esforçando, já está se transformando. É maravilhoso isso. A gente descobrir isso aí, não é fantástico? Quando a gente já está se esforçando para vencer, a gente já está se transformando. Né? Se esforçando para vencer as más inclinações significa se esforçando para fazer crescer a virtude. Tá claro? Então, assim, aí eu falava dessa forma de obsessão que ataca sobretudo os médiuns, que é a fascinação. É quando o médium fica fascinado pelo seu trabalho e se acha melhor do que o que ele é. E muitos médiuns, se pegam na fascinação quando começam a fazer predições, quando começam a olhar. Eu tinha uma médium lá na casa de oração, e hoje eu compreendo, mas toda vez que ela me via, não sei o que ela vinha, que ela virava assim:
tem 3 espíritos do seu lado. Eu novinha, verdezinha no espiritismo, eu tinha um medo de saber que tinha esse espírito. Eu digo, hoje eu diria ela, só 3? E nem mais. Mas naquela época, assim, isso é uma coisa de fascinação, é uma forma de dizer, olha, eu sou médium, eu vejo e eu digo para você. E eu, né, novinha, sem conhecer a doutrina espírita, eu embarcava direitinho. A fascinação, o médium começa a dar comunicações de espíritos renomados, espíritos de nome, espíritos grandiosos. Na verdade, ele começa e isso é muito perigoso, porque quando a gente vai ao livro dos médiuns, que nos fala da identidade dos espíritos, uma das coisas que o livro dos médiuns nos diz é que os espíritos mais elevados não se preocupam em se dar nome. Eles se dão nome para atender a uma necessidade nossa. Inclusive, o nome que eles se dão muitas vezes é o nome da equipe que trabalha com ele. Por exemplo, Bezerra de Menezes não é o nome de um indivíduo, é o nome de uma equipe que age em nome dele. Vocês percebem que o espírito que trouxe a mensagem espírita para nós, ele não se deu um nome. Quando Kardec perguntou a ele qual é o seu nome, foi que ele disse: chame-me de verdade, meu nome é verdade. Por isso que quando a gente fala espírito verdade, que é o nome dele, não é o espírito da verdade ou de verdade, é espírito verdade, que é o nome que ele se deu. Quem será? Que muitos dizem que foi o próprio Jesus, né? Mas ele não se deu, por que eu vou ficar tentando adivinhar? Se foi Jesus ou muito mais elevado do que ele, ou um prepósito de Jesus, não sei. Não importa, é aquele que trouxe os ensinos mais maravilhosos que a gente tem que ter. Então, no livro dos médiuns nos diz isso, nos diz que os espíritos não... E o fato de um espírito estar se dando um nome, não significa que ele seja elevado. O que vai fazer com que nós saibamos qual a melhor mensagem é aquela que a nossa consciência, a nossa inteligência e o nosso conhecimento mostra para nós que é uma mensagem que conduz ao bem. Não precisa vir com palavras bonitas, não precisa vir com palavras difíceis, mas palavras que elevam você. Né? Os espíritos nunca nos dão informações pessoais particulares. Os espíritos não vão dizer, os mais elevados, quando você vai se casar, se você vai passar no concurso ou não, quantos filhos você vai ter. Os espíritos não fazem isso. Isso não é tarefa dos espíritos mais elevados. Eu fico pensando, você já pensou eu virar para Bezerra de Menezes e dizer: Bezerra de Menezes, eu agora estou viúva, será que eu vou arranjar outro marido? Eu posso, se eu fizer uma pergunta, um espírito pode vir até dizer: minha irmã, tenha fé em Deus, tem alguém aí na porta de sua casa. Isso não, nenhum espírito elevado faz isso. Então a gente precisa de estudar. Por isso que o Espírito Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, ou seja, exercitai suas melhores virtudes e instruí-vos. Estude, conheça, aprenda, para que você não seja enganado. Essas são as formas que a gente tem de ser bom médium e de se curar da obsessão, que é algo que depende de cada um de nós. Tá certo? Espero que as nossas reflexões de hoje tenham sido valiosas para que vocês continuem no caminho de mudança e de transformação moral. Muito obrigada. Você permitiu? Está dentro do seu horário. Eles vão receber a comunicação, que é uma fila lá, eles passam no concurso. Pronto, gente. Vocês têm aí alguns minutinhos aí, dona Marinalva, né? Tirar alguma dúvida, um tema bastante instigante e vasto. Não esgotamos isso tanto que nós vamos ter ali obsessão, desobsessão. Vamos estudar os casos mais emblemáticos dessa realidade.
mediunidade. É apometria? Apometria. Apometria é um tratamento energético espiritual que requer ondes. Apometria é uma forma, uma prática mediúnica. É uma prática. Isso funciona? Funciona? E pode, professor? Pode. Se você tiver um grupo bom que Se trabalhe você com tiver isso. um grupo bom, É porque eu com uma reportagem de um grupo dizendo que para você ter um grupo de apometria, é um tratamento além da matéria. A gente faz algumas explorações. Tirar uma dúvida aqui. Como se pode ajudar uma pessoa que esteja num processo de obsessão simples, por não ter conhecimento, não ter maturidade? Como ajudar? Como fazer para ajudar essa pessoa? Oração. Ore por essa pessoa. Nas casas que tem radiação à distância, não sei se aqui tem. Aqui, Irradiação à distância, você mentaliza a pessoa. Todas as vezes que você estiver tomando passe, mentalize a pessoa, porque o pensamento, ele carrega energia na roda de vida. E a gente pode direcionar o pensamento na direção daquela pessoa. Lembra que eu falei do caso do telefone? Pega o telefone e a pessoa, lá de longe, eu estava pensando em você agora, né? Isso é uma comunicação via pensamento. Você pode, assim, quando estiver tomando passe, fazer irradiação. E em alguns casos, veja bem, a gente pode solicitar auxílio onde a gente trabalha, um tratamento espiritual à distância, se e somente se não violar a crença da pessoa, tá certo? Porque assim, a pessoa está num processo obsessivo, mas ela é, por exemplo, testemunha de Jeová. O testemunho de Jeová abomina a doutrina espírita e os espíritas. Então, você pedir um tratamento espiritual para uma pessoa dessa é violar o direito da pessoa a ter sua própria religiosidade. Ou, no caso, eu tenho um exemplo de testemunho de Jeová, pode ser um evangélico, pode ser um católico, né? Se não violar o livre-arbítrio da pessoa. Agora, se constitui um tratamento desobsessivo, por exemplo, se a pessoa que se propõe a ajudar à distância, por exemplo, vai tomar o passe, vai toda semana, vai na doutrinária, vai toda semana, ajuda mais que esporadicamente? Quanto mais frequentemente você fizer isso, melhor, né? Quanto mais frequentemente você vibrar por essa pessoa, orar por ela. A oração, em qualquer circunstância, ela tem efeitos extremamente benéficos, né? Assim, mas quanto mais frequente você fizer, agora, sempre que houver uma brecha, seria interessante, assim, colocar... E existe uma coisa que eu gostava muito de fazer, parei até de fazer, mas que era, eu pegava pequenas frases, né? E eu vi pessoas que se abriram a partir disso, pequenas mensagens pequenas, não coisas grandes. Porque muitas vezes a pessoa, mas uma coisinha pequena, uma frasezinha, uma coisa pequena, colocar à disposição da pessoa, na cabeceira da cama, dentro de um livro, entendeu? Onde alcança, onde a pessoa vai. Aí é como assim, a gente vai lançando a semente, né? E vai, paralelamente, vibrando por essa pessoa. De repente, quem sabe, eu já vi casos de pessoas, a partir de um trabalho desse aparentemente simples, se abrirem para o tratamento. Ok, gente, mais alguma coisa? Então vamos, que a dona Marinalva ainda vai tomar um café quentinho e depois Salvador. Lembrando a vocês, amanhã é normal, próxima palestra, 8/4, 8/4, Testemunho da Fé, e Missão do Espiritismo na Terra, dia 22. Lembrando a todos que a partir de amanhã as fichas já estarão na casa, para que a gente possa cuidar do seminário, ok? Marinalva, faz a caridade. Existe uma oração de
Bezerra de Menezes, chamada Petição do Aprendiz. Eu vou pegar o meu celular, porque eu não sei se eu confio muito na minha memória, apesar de eu repetir essa oração todos os dias. Mas que eu recomendo a vocês, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de aprender, nós podemos jogar ao alto. Agora, eu peço a vocês que prestem atenção às palavras, Petição do Aprendiz, do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim: nós tivemos agora a oportunidade, vem cá, você não quer abrir, não, essa é minha. É só o que falta. Petição do Aprendiz. Diz assim Bezerra de Menezes, e nós podemos todos em pensamento repetir a oração que diz assim: Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem. Ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me, a fim de que te entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrido. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livres da inércia e que, embora em me arrastando, consiga algo aprender, para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Maravilha.